Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso Estudos no Antigo Testamento, Leis. Nós vamos estudar, na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia. Meu nome é José Roberto Cristófani e eu tenho um imenso prazer em estar com vocês aqui e espero que a gente caminhe, prossiga junto em conhecer mais da Palavra de Deus e aplicá-la, certamente, em nossas vidas. Eu gostaria de começar definindo Torá. O livro conhecido como Pentateuco, a Lei de Deus, tem um nome na língua hebraica que nós traduzimos ou transliteramos por Torá. A primeira definição, vocês podem ler aí, é que designa os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, denominado Pentateuco, ou livro em 5 partes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra Torá, no judaísmo, além de designar os 5 primeiros livros, no judaísmo aparece também como a Torá de Moisés. Vocês podem ler em Esdras 7:6, quando ele menciona a palavra de Moisés, chamando-a de Lei de Moisés, ou Torá de Moisés. Outra vez, aparece em Josué 8:31, que eu quero ler para vocês, ou com vocês, que diz assim: Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da Lei de Moisés. Há uma outra designação, portanto, o livro da Lei de Moisés. Essas definições, ou esses significados, são ampliados pela referência, por exemplo, ao fato dos rolos onde estão escritos os livros, os 5 primeiros livros de Moisés, também serem chamados de Torá. Esses rolos, essas cópias, são guardadas nas sinagogas e são as leituras obrigatórias para os judeus que frequentam a sinagoga. A palavra Torá, isto é, lei, nos escritos rabínicos e na Bíblia hebraica, como vocês podem ver aí no slide, se refere mais a um processo de aprendizado do que propriamente um código legal. A Septuaginta, isto é, a tradução grega do Antigo Testamento, traduziu a palavra Torá por nomos, que significa, no grego, literalmente, lei. E esse aspecto legal foi passado para a posteridade. E nós recebemos a tradição desta forma. Então, lei, lei de Moisés, os livros da lei, ou os 5 livros da lei. Mas Torá é muito mais do que o conceito estático de lei e direito. Ele pode ser utilizado em outros sentidos, mas, sobretudo, a palavra Torá significa instrução. Veja aí os outros significados no slide. A Torá pode significar ainda lei ou mandamento. Confira lá na sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 1, verso número 5. Isaías fala da Torá como uma declaração profética. E no livro de Provérbios, os conselhos dos sábios são considerados a Torá dos sábios. E em Gênesis 26:5 aparece talvez aquilo que mais exatamente significa Torá: instruções. Isto é, o processo de instruir, de ensino-aprendizagem da lei de Deus e da palavra de Deus ou dos conselhos. Ainda em Levítico 6:9, regras acerca do culto religioso que são chamados de Torá. Em todos os casos, portanto, aparece a Torá como uma instrução, mais do que propriamente como uma lei, como aquela lei punitiva, como nós conhecemos 10 mandamentos. Isso nós veremos
nos códigos legais do Antigo Testamento nas próximas lições. Por enquanto é importante observar, notar e ter em mente que Torá, que traduzimos por lei, não se refere apenas aos códigos legais, à lei em si, mas a um processo de ensino, de aprendizagem, processo de instrução. E é isso que está na raiz do verbo hebraico, da onde deriva a palavra Torá. Torá deriva de um verbo que significa lançar, atirar, tirar uma flecha, alvejar, acertar neste caso. Portanto, a ideia que nós temos, fundamental, é que Torá é um processo, é uma instrução que vai se desenvolvendo ao longo da vida de uma pessoa, que vai se desenvolvendo ao longo de um processo de aprendizagem. Assim, Torá significa primordialmente orientação, instrução, como nós podemos ler no segundo livro dos Reis, 12:2. Vamos conferir? Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Isto é, todos os dias em que o sacerdote Joiada o instruía, no sentido de ser também o conteúdo dessa instrução. E aí está um aspecto interessante da Torá. Torá não apenas designa o processo de aprendizado, de instrução, mas Torá também designa o conteúdo, que é a palavra de Deus. Seria algo semelhante como Jesus, o Verbo encarnado de Deus, se tornou também palavra pregada de Jesus. Nós testemunhamos Jesus, o pregador, aquele que anuncia as boas novas de Deus, e também o anunciado, o conteúdo deste anúncio. Assim também Torá é a instrução, mas também o seu conteúdo. Dito isto, nós podemos então entender o que seja Pentateuco. A lei de Moisés, os 5 primeiros livros, são designados de Pentateuco. Isso é o conjunto de os 5 primeiros livros, que constitui o início do Antigo ou do Primeiro Testamento. Vamos, uma rápida, brevíssima, eu diria, apresentação de cada livro. O livro do Gênesis narra as origens do universo e do gênero humano até a formação do povo de Israel na sua estada no Egito. Então nós temos do início, a criação de todas as coisas. Gênesis, então, narra desde o início do universo, pelo gênero humano, e vai afunilando na história de Israel até a sua entrada no Egito, passando pelos patriarcas e pela história de José e de Jacó. O livro do Êxodo, que significa saída, narra, portanto, a saída dos israelitas do Egito, conduzidos por Moisés aos pés do Sinai, para aí receberem de Deus a lei religiosa e civil e se constituírem, por meio de um pacto sagrado ou do testamento, um povo particular de Javé, que é o nome de Deus do Antigo Testamento. O livro do Êxodo traz até o seu 12º capítulo, até a celebração da Páscoa, a saída do povo de Israel, seu sofrimento e a libertação do Egito pelo poder das mãos de Deus, conduzido por Moisés até o capítulo 15, quando nós temos o Cântico de Miriam e o Cântico de Moisés. O livro de Levítico é um livro que regula o culto religioso e a maneira do ritual que esse culto deve ser celebrado. É dirigido especialmente aos levitas,
que forma o clero consagrado ao serviço do santuário. No Levítico estão concentradas a maioria das leis cerimoniais e rituais que, como veremos nas próximas aulas, foram abolidas e já não servem para nos orientar a respeito dos nossos cultos. Mas, de qualquer forma, a organização do livro do Levítico é muito instrutiva. Nós veremos adiante, em uma outra aula, uma outra oportunidade. O livro de Números recebe este nome porque registra os recenseamentos do povo contidos na sua primeira parte. E daí estende-se depois em referir-se aos fatos, às providências legislativas para o bom andamento desse povo. Também mostra o período de nomadismo, de peregrinação pelo deserto, certamente mostra um período aí em que os israelitas e os povos que compuseram Israel, posteriormente, ainda levavam uma vida nômade e seminômade, isto é, antes de se sedentarizarem, antes de se tornarem agricultores. O livro do Deuteronômio fecha a coleção e significa literalmente a segunda lei. Esse nome provém, obviamente, da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Ela é localizada no fim da jornada do deserto, quando a legislação anterior é retomada e relida para que possa se adaptar às novas condições na terra prometida, da vida sedentária, do povo que vai se encontrar, então, estabelecido na terra prometida. Obviamente que há uma composição muito variada, de diversas épocas, eu quero dizer também, até de diversos autores, que revelam características posteriores do tempo de Israel já estabelecido, alguns textos vêm até do pós-exílio. Então, grosso modo, nós dizemos que é a Torá de Moisés, mas um estudo detalhado vai revelar que muitas pessoas contribuíram para a elaboração desses 5 primeiros livros e que esses livros revelam etapas diferentes da história do povo de Deus. Isso quer dizer que nós temos nos 5 primeiros livros um panorama bastante interessante de toda a legislação do Antigo Testamento, de toda a sua riqueza e diversidade. Não podemos nivelar, mas não devemos nivelar os textos, mas devemos olhar como se olha uma paisagem com campinas, colinas, montanhas, prados, que mostram a diversidade de gêneros literários, de aspectos culturais, de datas históricas e personagens muito diferentes. Então, esses são os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados a Torá de Moisés, ou Livro da Lei de Moisés, ou, como nós conhecemos, o Pentateuco. Eu queria também observar e mencionar, com um pouco de detalhe, o Pentateuco samaritano. Por que Pentateuco samaritano? Os judeus, até determinada época, isso é, pelo reino de Salomão, viviam unidos, sob a designação de Israel, de Deus. Com a divisão, vocês já estudaram isso comigo em História do Antigo Israel, História de Israel. Com o advento da separação dos reinos, o reino do norte se estabeleceu como Israel e o reino do sul se estabeleceu como Judá. Em 722, sob o ataque dos assírios, os judeus, ou os israelitas, foram levados cativos. E muitos desses que foram levados cativos jamais retornaram. Em seu lugar foram implantados, foram trazidos pessoas para repovoar a região do norte de Israel. E as pessoas eram estrangeiras, pessoas de línguas variadas, de etnias diferentes, e se misturaram. Uma referência desse fato pode ser vista
no segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 24, e também no livro de Esdras, capítulo 4, verso 2, 9 e 10, onde são narrados esses episódios. Daí, da mistura com os remanescentes das 10 tribos, com essas populações que foram transplantadas para dentro de Israel, dentro do Reino do Norte, dessa mistura surgiram os chamados samaritanos. Samaritanos referente ao lugar que eles ocuparam, que chamava Samaria, a província de Samaria, a província assíria de Samaria. Desculpa, a província persa de Samaria. Então, o Pentateuco samaritano é um livro idêntico ao Pentateuco que nós chamamos massorético, hebraico, que rivaliza como livro sagrado para os samaritanos. Por questões de discórdias religiosas, por conflitos, os samaritanos fundaram no Monte Garazim, ou Gerazim, um sacerdócio diferente daquele que estava implantado em Jerusalém, perto da cidade de Siquém, hoje chamada de Nablus. Esse sacerdócio adotou uma versão modificada do livro de Moisés. Esse Pentateuco foi, então, modificado e as diferenças entre o Pentateuco samaritano e o Pentateuco hebraico, massorético, estão em detalhes. Há cerca de 6.000 diferenças, mas a maioria delas insignificantes. As mais significantes eu posso apresentar para vocês. Vejam vocês. A primeira diferença fundamental são correções para a concordância de passagens paralelas. No Pentateuco samaritano, há várias interpolações para que Êxodo 20 e Deuteronômio 5 possam concordar. É o caso de modificações para que no Pentateuco samaritano os textos sejam idênticos. Uma outra diferença é que o Pentateuco samaritano adiciona explicações aos textos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 7, verso 3, diz assim: também das aves dos céus, no texto massorético. O Pentateuco samaritano acrescenta a frase que são limpas. Então a diferença está no fato de que todas as aves do céu, que deveria ser o episódio do dilúvio, é acrescentado então que sejam aves limpas. Uma outra diferença fundamental e que modifica o sentido do texto é que o Pentateuco samaritano modifica e faz troca de letras para dar um melhor sentido. Então, por exemplo, Gênesis 49, 10, lê-se: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Mudando a letra D para o R, o Pentateuco samaritano alterou a frase dentre seus pés para dentre seus padrões. Isto é, tirando de Judá o privilégio de ter o cetro do reino escolhido, segundo o Antigo Testamento, massorético, por Deus. Uma outra mudança significativa entre o Pentateuco samaritano e o Pentateuco hebraico ou massorético é que há mudanças no texto do samaritano tentando corrigir o que eles julgam imprecisões históricas. Veja, o texto massorético de Êxodo 12:40 afirma: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. O Pentateuco samaritano adicionou a frase "e na terra de Canaã", depois da palavra Egito. Isto é, o povo não habitou 430 anos somente no Egito.
mas habitou 430 anos também na terra de Canaã. Isso aqui, obviamente, significa que não só o povo que saiu do Egito, mas também os habitantes de Canaã formaram o povo de Deus que conhecemos como Israel no Antigo Testamento. Uma última mudança que eu quero mencionar é que há duas dezenas pelo menos de modificações que tentam apoiar as ideias sectárias dos samaritanos. Por exemplo, a frase Monte Ebal de Deuteronômio 27:4 se transforma em Monte Gerazim, isto é, legitimando o Monte Gerazim como o monte escolhido por Deus. Portanto, ao nível de curiosidade, o Pentateuco samaritano rivaliza com o texto massorético apenas nesses aspectos rituais de sacerdócio. Mas é bom saber que também é usado para a crítica textual, para o estabelecimento de textos do Antigo Testamento, no texto hebraico e massorético. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.